Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, começar com mais uma entrevista aqui do canal. Tentar hoje fazer um negócio um pouquinho diferente, do que o canal vem fazendo, hoje anunciar a primeira entrevista internacional que o Mesa de Debates faz, com o Ricardo Simões, ele que é de Portugal, e a gente vai conversar um pouquinho a situação aí de Portugal, um pouquinho da esquerda, portuguesa, porque, como diria, Marx, trabalhadores do mundo todo unidos, então a luta é internacional. Então é bom saber o que está acontecendo, nos outros países. Então, sem muita demora, tudo bem, Ricardo? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, boa tarde aqui em Portugal. O meu nome é Ricardo Simões, eu sou militante do Partido Comunista Português e pronto, tenho atividade profissional na área da cultura e também sou ativista na área da igualdade parental, ou seja, na igualdade entre homens e mulheres, digamos assim. Pronto, mas não fico deixar o alerta que eu não sou nenhum especialista em análises da esquerda portuguesa, mas tenho atividade política desde os meus 18 anos como militante e, portanto, é nessa qualidade que estou aqui. Então, maravilha. Então, Ricardo, primeiramente, eu te perguntar como que está a situação aí de Portugal, com a Covid-19? Bem, neste momento estamos a passar por uma nova fase. Aliás, no dia de hoje, a maior parte das restrições são retiradas, especialmente para quem tem a terceira dose. Mas o que está a marcar agora este mês são, de facto, as eleições para a Assembleia da República, resultado do chumbo do Orçamento de Estado que o Governo apresentou à Assembleia, onde, curiosamente, o partido que teve um papel de viabilização nos últimos quase 6 anos, que foi o Partido Comunista Português, deixou de viabilizar esse orçamento. E aqui em Portugal, quando não há orçamento, ao contrário de outros países, que há outros países os governos não caem por não existir orçamento, aqui, orçamento de Estado, aqui em Portugal, quando não há aprovação do orçamento de Estado, o governo cai. Pronto, e é isso que está a acontecer. E, portanto, estamos numa situação de gestão da pandemia do governo sem a Assembleia da República, digamos assim, portanto, vamos ver o que é que acontece. Isto relativamente à pandemia nunca sabemos se anda para a frente ou para trás, mas neste momento espera-se que as coisas melhorem um pouco. Maravilha. Ricardo, ainda pegando nesse assunto aí da pandemia, aí Portugal teve, acho que diferente em alguns países da Europa, teve um alto índice de vacinação, Queria que você comentasse sobre isso. Aqui, felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva, mas para mim, infelizmente, nós, portugueses, sempre tivemos uma boa cultura relativamente à vacinação. Isto porquê? Porque antes da nossa Revolução, a esmagadora maioria da população que era pobre, ainda hoje infelizmente é, mas que era pobre não tinha acesso a cuidados de saúde e muitas crianças morriam de doenças que podiam ser salvas já naquela altura. A seguir à nossa Revolução, ao 25 de Abril, houve fortes campanhas de vacinação no mais variado tipo de doenças e a taxa de mortalidade infantil baixou brutalmente. E isso ficou interiorizado na população portuguesa, de que as vacinas salvam vidas.
E quando chegamos aqui ao Covid-19, e geralmente as pessoas não falam disto, apenas falam de que os portugueses comportaram-se civicamente muito bem, mas para mim, em termos de análise histórica, até uma análise marxista, se quisermos, tem muito a ver com essas conquistas da Revolução, que fez com que a população portuguesa interiorizasse os avanços da ciência, nomeadamente as questões da vacina, como a questão da rubéola, de uma série de outras doenças que as crianças não tinham, principalmente crianças que não tinham que morrer. Esse, digamos, esse histórico fez com que hoje, quando se apelou à vacinação relativamente à Covid-19, os portugueses foram em massa vacinar-se e atingimos mais de 85% da população vacinada. Agora, a questão aqui depois que se coloca são as medidas que o governo adotou, e só agora, nesta terceira dose, que já estamos a tomar a terceira dose, é que começa a haver alguma diferenciação entre aqueles que tomam a vacina e aqueles que não tomam, porque até agora os vacinados tinham o mesmo tipo de restrições dos não vacinados, e isso não fazia muito sentido. A partir de agora, quem tem a terceira dose significa que, por exemplo, já não tem que fazer testes rápidos ou autotestes, como queiram chamar, para entrar em espetáculos ou para entrar em outros estabelecimentos e por aí fora. Portanto, ou seja, começa a haver já essa distinção. Caso contrário, também é claro que a vacina protege-nos dos efeitos mais negativos da doença, mas estarmos todos a tomar a vacina e haver alguns que não tomam e estão sujeitos às mesmas regras que aqueles que não tomam, não fazia muito sentido. Entendi. E, Ricardo, você falou, né, da Revolução Portuguesa, Revolução dos Cravos, né? Que isso ajudou a ver, né, a importância, né, da ciência, né? Na Europa, né, pelo que a gente tem acompanhado aqui no Brasil, né, tem vários países como, por exemplo, a Rússia, né, que da Revolução Russa, né, que está com um baixo índice de vacinados e uma taxa de rejeição à vacina muito grande. O que acontece com esses países da Europa que não está acontecendo com Portugal, na sua opinião? Portanto, como eu disse, eu acho que Portugal, e por isso é que a análise muitas das vezes que é feita aqui não tem em conta este histórico ou estes acontecimentos históricos e que ao fim e ao cabo estão na memória coletiva, mesmo que de forma inconsciente, na memória coletiva dos portugueses. O que acontece noutros países é que de facto não há essa cultura, os movimentos populistas, negacionistas, acabaram por ter mais força, até misturado com um certo descontentamento por causa das democracias liberais. E a Rússia tem neste momento, aliás, eu tenho muita curiosidade em estudar a história da União Soviética ao pormenor, porque há a grande narrativa sobre a União Soviética, mas depois há imensos pormenores que só com muito estudo nós conseguimos compreender. E eu lembro perfeitamente, por exemplo, ver cartazes a seguir à Revolução Russa, estamos a falar nos anos 20 do século passado, onde os próprios bolcheviques faziam cartazes a alertar naquela altura para o vírus da influenza e para as pessoas não darem beijos na boca, porque culturalmente, naquela altura e ainda hoje, em muitas zonas da Rússia, é habitual as pessoas cumprimentarem-se com beijos na boca, sejam homens ou mulheres, portanto é uma questão cultural. E isso, como é óbvio, para a transmissão de vírus é muito mau. Portanto, eu acho que há ali fatores culturais que vêm já, inclusive, do tempo da União Soviética, que é difícil ultrapassar, nomeadamente este tipo de questões
por exemplo, tão simples como cumprimentar, ou usar mesmo a máscara, que impedem que depois refletem, peço desculpa, depois que se reflete na atitude perante as vacinas. Portanto, eu acho, mas a Rússia é um caso particular, porque a Rússia é muito grande e tem diferenças culturais em todo o seu território. Se nós formos falar para as zonas urbanas, a taxa de vacinação é maior, nas zonas rurais já é menor, mas falando agora da Europa, vamos dizer, Europa Ocidental, tem muito a ver com estes movimentos populistas que não têm exclusivamente a ver com, na minha opinião, exclusivamente a ver com a questão da vacina, mas com um descrédito total relativamente às democracias liberais e um certo desnorte. Aliás, a minha interpretação, e há outros autores que fazem essa análise, inclusive do que se passa no Brasil relativamente ao Bolsonaro como movimento populista. A verdade é que com a queda da União Soviética houve a queda também das grandes narrativas. E ao cair as grandes narrativas, as pessoas, perante a opressão do capitalismo, ficaram um pouco perdidas. E acabam estes movimentos, apesar de tardios, ou seja, relativamente à queda da União Soviética, porque estes processos sociais demoram muito tempo também a desenvolver, mas com a opressão do próprio capitalismo, as pessoas acabam por expressar a sua revolta relativamente a essa opressão através destes movimentos populistas, seja anti-vacina, seja mesmo contra a democracia liberal. Porquê? Porque, infelizmente, o movimento comunista deixou de ser uma alternativa. E ainda hoje é muito difícil para nós, comunistas, falarmos de uma sociedade socialista como alternativa, falarmos para a maioria da população, porque logo a seguir estamos a discutir o que é que se passou há 100 anos atrás, há 90 e 80 anos, e não passamos disso. E isso faz com que estes movimentos, neste caso, acabam por ser anti-vacina, que estão fortemente infiltrados pela extrema-direita, mas na sua essência, na minha opinião, tem a ver com este descontentamento com o próprio capitalismo e a resposta que o capitalismo não dá aos anseios da população. E como está o movimento aí comunista de Portugal, né? A esquerda, né, dita revolucionária, né? Qual que é a análise que você faz nela? Bem, eu próprio, neste momento, sou crítico do meu partido, não é? Mas Portugal, o Partido Comunista, vamos dizer assim, quando houve partidos verdadeiramente revolucionários, foi a seguir ao 25 de Abril. Na medida em que a democracia burguesa liberal acabou por se afirmar em Portugal, o Partido Comunista e os outros partidos revolucionários não tiveram grande hipótese de não seguir a via institucional. Até porque, aliás, isto vê-se em múltiplos debates nas redes sociais, se alguma vez, por hipótese, o Partido Comunista Português tivesse chegado ao poder, facilmente, naquela altura, a NATO iria invadir Portugal e derrubar o governo, porque Portugal está na ponta, não podemos esquecer, na ponta ocidental da Europa, e naquela altura a Europa de Leste estava no outro lado. E, portanto, qualquer tipo de apoio era muito complicado. Aliás, a mesma coisa aconteceu muitas décadas antes com a Espanha, e aliás muitas das vezes criticam a União Soviética, mas não podemos esquecer da distância. Já naquela altura em Portugal, em 74, 75 e 76, era muito complicado, mais ainda nos anos 30, com a Guerra Civil Espanhola, a União Soviética apoiar o governo republicano em termos materiais. Portanto, ou seja, em termos de movimento revolucionário, na essência, se quisermos uma análise marxista, nós já não temos partidos revolucionários. Nós temos o próprio Partido Comunista, foi, ao longo destas décadas,
institucionalizando e aburguesando-se. Aliás, há partidos à esquerda do PCP, do Partido Comunista Português, com muito pouca expressão, que se dizem revolucionários, que dizem que nós representamos a aristocracia dos trabalhadores, ou a aristocracia do proletariado, que não deixa de alguma maneira de ser relevante, porque também tem a ver um pouco com as mudanças sociais em Portugal, com um maior nível de escolarização e consequentemente, os quadros dos partidos comunistas, que já não são muitos, acabam por ser quadros já com uma formação superior, e isso acaba por influenciar também a estratégia dos nossos partidos. Eu, neste momento, sou muito crítico, porque acho que o nosso partido o Partido Comunista Português deixou de estar com as bases. Por mais que diga que está todos os dias, aliás, temos um slogan com um cartaz a dizer todos os dias contigo, a verdade é que nós perdemos muita influência social. Portanto, não estou a falar de influência eleitoral, porque essa já perdemos há muito, mas influência social e política junto da comunidade. E, na minha opinião, nós deveríamos, e agora não falo só do PCP, mas todos aqueles que se consideram marxistas e comunistas, deveríamos ir às bases, ou seja, ir novamente à raiz do movimento comunista e ver como é que ele foi construído. E ele foi construído estando ao lado, falando agora de 100 anos atrás, claro que não será igual agora, mas nos bairros operários, construindo com os operários soluções para os problemas imediatos que eles tinham, e não olhar apenas para a via institucional para resolver os problemas que os trabalhadores, de uma forma geral, hoje têm. Portanto, acho que, em termos, a tua pergunta como é que está, para mim, em termos objetivos e marxistas, não temos partidos sociais-democratas, mesmo o Bloco de Esquerda, que é uma junção, ou foi, podemos dizer, foi uma junção de maoístas com trotskistas, e hoje que está com uma crise interna muito significativa. Nós, como marxistas-leninistas, perdemos grande parte da influência, especialmente nos últimos 6 anos, ao apoiar o governo do Partido Socialista, que há muitas décadas, aliás, mesmo no período da Revolução, hoje sabe-se que era um partido revisionista, reformista, e como reformista, inclusive, teve o apoio da CIA para travar o PCP, relativamente, caso o PCP tivesse tomado a decisão de aventurar-se numa tomada de poder pelas armas, que nunca foi, pelo menos dos documentos históricos que temos até agora, nunca houve essa intenção por parte do Álvaro Cunhal, que era o secretário-geral da altura e do Comitê Central da altura. Tanto é que sempre nos distanciámos dos partidos que hoje já não existem, mas os partidos mais radicais, no sentido de optarem pela luta armada naquela altura. Ricardo, muito interessante isso que você falou, porque aqui no Brasil, né, eu escuto uma tese que me deixa um pouco preocupado, né, falando que, né, que se você quer saber se o socialismo deu certo, você tem que olhar para Portugal, né? E eu acho que, né, o marxismo, de modo geral, tem que fazer uma análise científica das coisas, né? Não tentar se apegar a qualquer coisa para poder rebater o argumento, né, da direita. Aí eu te pergunto, né, o Portugal é socialista, né, ou essa análise é equivocada? É completamente equivocada. Nós vivemos numa democracia burguesa, o poder económico controla o poder político, e desde a estabilização, estamos a falar de 1976, desde a estabilização deste regime,
E, portanto, tivemos desde lá até agora governos de o que se chama, dentro da democracia burguesa, governos de centro-esquerda e centro-direita, que na prática é o bloco de interesses capitalista. O que aconteceu nos últimos 6 anos, neste caso 5, ou 6º ano já não aconteceu, foi que o Partido Comunista apoiou uma solução de governo com o Partido Socialista, mas na lógica de impedir que a direita tivesse no poder. Agora, o regime em si não tem nenhuma característica socialista, quanto muito tem elementos de social-democracia, e, portanto, em termos da nossa história, sempre andámos um bocadinho mais para a esquerda ou para a direita dentro da social-democracia. Só agora, nos últimos anos, é que começa a aparecer uma verdadeira direita propriamente dita. A direita, nomeadamente o Chega, que é o equivalente ao Bolsonaro, digamos assim, uma direita populista e sem grande nexo, mas basicamente defende valores tradicionais e em termos de economia não se percebe muito bem, mas podemos resumir como um partido conseguiu agregar os saudosistas do fascismo, do Estado Novo, o CDS, que é um partido democrata cristão, provavelmente vai desaparecer nestas eleições. Porquê? Porque, entretanto, apareceu um novo partido que diz que nem é de esquerda nem de direita, mas é de direita, que é um partido liberal, sendo que os liberais, tirando o século XIX, em Portugal, os liberais nunca tiveram grande sucesso em Portugal e, portanto, nunca existiu um partido liberal no sentido anglo-saxónico. Portanto, é a primeira vez que existe, eles estão a começar a ter alguma percentagem e, portanto, há um processo de reorganização da direita em Portugal, da direita propriamente dita. Agora, se nós olharmos para este espectro parlamentar, não podemos dizer que vivemos no socialismo, nem de perto nem de longe. Vivemos num regime burguês, uma democracia liberal e que serve os interesses do capital. E essa é a realidade que temos, e o Partido Comunista e outros partidos, mesmo o Bloco de Esquerda, que na sua gênese era maoísta e trotskista, hoje já se assume como social-democrata, e outros partidos, mesmo mais à esquerda, praticamente não têm expressão, como o PCTP, MRPP, ou o MAS, que foi uma cisão do Bloco de Esquerda, que é um movimento de alternativa socialista, que é uma cisão já do Bloco de Esquerda também. Mesmo esses, na essência, não podemos chamar partidos revolucionários, porque nós estamos num determinado quadro institucional e a verdade é que não há condições materiais objetivas para termos um comportamento revolucionário. Agora, o que eu defendo e critico neste momento é que, dado este quadro mau para as forças revolucionárias, devemos voltar à raiz, porque se nós olharmos para o século XIX e início do século XX, os movimentos marxistas e comunistas também não tinham grande, digamos, apoio, grandes meios, mas o que é que eles fizeram? Eles trabalharam junto com a classe operária e estavam lá. E eu acho que a democracia liberal aprendeu com a história e basicamente desviou todas estas organizações revolucionárias desse propósito, ou seja, este propósito de estar com a classe operária e com os trabalhadores, construir soluções junto deles, em alternativa à intervenção institucional / parlamentar. Pronto, ou seja, eu dei aqui uma resposta longa, mas se me perguntas sobre o movimento revolucionário, na essência não existe. E não é, e portanto, ou seja, não é um país socialista, nós não somos um exemplo socialista nenhum. Ter um governo do Partido Socialista não é nada. O Partido Socialista hoje é um partido reformista no âmbito da social-democracia.
E também vai mais à esquerda ou mais à direita, consoante a conjuntura. Sim, você citou aí o Partido Comunista Português, né? E você falou que o Partido Comunista Português precisa voltar às bases e está muito preso à atuação institucional, né? Aí eu fiquei pensando aqui, Ricardo, eu queria que você me respondesse. Tá para dizer que o Partido Comunista Português está traçando um caminho parecido que o PT, aqui no Brasil, o Partido dos Trabalhadores, traçou, ou estou falando bobagem? Não, porque o trabalhismo, ou seja, o Partido dos Trabalhadores tem uma corrente que é o trabalhismo, é completamente diferente da corrente marxista-leninista que está na fundação do Partido Comunista Português. A principal influência social e política do PCP está nos sindicatos, e nomeadamente na CGTP. A verdade é que nos últimos 6 anos, devido a nós apoiarmos um governo do Partido Socialista, a nossa influência sindical tem diminuído. Estamos agora, porque chumbámos o Orçamento de Estado do Partido Socialista, estamos agora a voltar ao movimento sindical, à reorganização do movimento sindical. Mas, hoje em dia, e essa é a minha crítica, nós hoje temos que ir além do movimento sindical. Eu sei que o movimento sindical é uma peça fundamental na estratégia marxista-leninista, mas a realidade social, económica e histórica é diferente de há 100 anos atrás. E a forma como trabalhamos, e a pandemia vem mudar, até inclusive veio consolidar um conjunto de hábitos de trabalho que já se fazia de vez em quando e agora faz mais. Devemos ter em conta estas mudanças e procurar outras formas de luta que não passam apenas pelo sindicalismo. Portanto, não acho que o PCP não se pode comparar ao PT, apesar o PCP apoia o PT, mas ao mesmo tempo também tem relações até com o PCdoB, por exemplo. Mas não acho que não está a traçar esse caminho porque tem uma forma de intervenção diferente. Agora, esta forma a pergunta que eu faço aqui em Portugal é se essa forma de intervenção, mesmo agora recuando, no sentido de voltarmos a tentar fortalecer o movimento sindical e assim aumentar outra vez a nossa influência social e política, se isso é suficiente. E para mim não é. Portanto, nós temos que voltar às bases, temos que voltar para os bairros. Nós não estamos nos bairros, podemos estar num ou outro, mas temos que estar nos bairros com as pessoas, temos que dar tarefas, às vezes tarefas que eu digo tarefas de vida a pessoas, porque foi assim que o movimento comunista conquistou milhões de pessoas no seu início. As pessoas sacrificavam a sua vida a fazer uma tarefa só, e com essa tarefa as pessoas de uma geração ficavam com isso na memória e diziam: esta pequena coisa que eu tenho foi por causa daquele comunista. E passavam isso para os filhos. E ao passar isso para os filhos, não foi por acaso que houve entre o século XIX e depois todo aquele período revolucionário das primeiras décadas do século XX, teve tanto sucesso. Mesmo naqueles que falharam as revoluções, havia milhões de pessoas a apoiar, que é uma coisa que não acontece hoje no movimento revolucionário. Tirando na Ásia, que tem características diferentes. Mas na Europa Ocidental, naquela altura havia esse apoio. Porquê? Porque havia por exemplo, até na luta das mulheres. A luta das mulheres hoje aqui na Europa, por exemplo, está completamente capturada pelo capitalismo. É a União Europeia que determina o que é que as organizações feministas devem fazer ou não devem fazer. E depois vem com um discurso, que é uma espécie de discurso anticapitalista, quando na essência o dinheiro vem do capital. E, portanto, se elas passarem um determinado risco, acaba-se o financiamento, elas desaparecem. E, portanto, se nós olharmos o que é que se foi feito há 100 anos atrás, há 100 anos atrás os comunistas estavam com as mulheres trabalhadoras, encontravam soluções para as mulheres trabalhadoras, e isso ficava na cultura dos operários e das operárias, e isso dava um grande apoio depois ao movimento comunista. E isto, neste momento, já não é isso que acontece. Quer dizer, nós hoje quisemos
medidas em termos de igualdade entre homens e mulheres, temos que olhar para as políticas da União Europeia. E olhar para as políticas da União Europeia, quem manda naquilo é o capital, porque são os lobbies, e nomeadamente nesta questão das mulheres, o lobby europeu das mulheres, que chama-se mesmo assim, lobby europeu das mulheres, está completamente dominado pelo feminismo liberal. Por mais discurso revolucionário que uma ou outra organização possa ter, na sua essência está tudo esvaziado. A mesma coisa da ecologia. Se nós vamos para as questões ambientais, também falamos do capitalismo verde. E, portanto, por isso é que eu digo que temos que romper um bocadinho com este status quo institucional e voltar às bases e fazer um trabalho de longo prazo. Porque se estivermos centrados nas eleições, e agora vamos ter eleições no dia 30 de janeiro, e dissermos, o PCP teve 5%, 6%, 7%, já não é mau, conseguimos manter, mas nós não podemos olhar para o curto prazo, temos que olhar para o longo prazo, porque foi assim que o movimento comunista teve muita força, e não estamos a olhar para o longo prazo. E não digo só em Portugal, de uma forma geral, digamos, a maior parte dos países europeus está capturado pelas democracias burguesas liberais. Sim, você falou aí do movimento feminista, né? Você faz uma associação ao que é o identitarismo, né? Aqui no Brasil. Sim, sim. As políticas não são classistas, portanto, estão muito viradas para o identitarismo. Agora, as políticas identitárias, pronto, é mais fácil dizer assim. Estão muito viradas para as políticas identitárias, e sempre que se tenta fazer a ligação com o capitalismo, é um discurso que não acaba por não entrar nas instituições nacionais e europeias, e portanto acaba por depois não haver trabalho nessa área, porque não há financiamento. E hoje, isto é um fenómeno já com algumas décadas, e não é, eu falei do feminismo, mas também falei das questões ambientais, mas também podemos falar do movimento associativo como um todo. Neste momento, os movimentos associativos, nas mais diferentes áreas, estão todos dependentes do financiamento da União Europeia ou do Estado português. Portanto, não há autonomia. Se formos perguntar a uma associação o que é que efetivamente eles defendem e o que é que eles fazem, vamos sempre ver uma enorme diferença. Porquê? Porque o que eles fazem é o que o Estado português, e neste caso o Estado português tem a orientação da União Europeia, decidem o que é que a sociedade civil organizada deve fazer em determinadas áreas. Sendo assim, a genuidade, a questão que nós chamamos, marxistas, nós chamamos associativismo orgânico, não existe praticamente. E se há alguém que levanta a voz contra estas organizações, vem logo dizer, mas vamos estar a hostilizar, e de facto neste momento dependem todas umas das outras. Ninguém levanta a voz contra outra organização. Porquê? Porque pode perder o financiamento e existem muitos milhares de pessoas que vivem desse financiamento. Portanto, significa que em termos de associativismo orgânico praticamente não existe. Entendi. Agora, né, saindo do movimento feminista, indo para o movimento sindical, né, como você falou aí um pouco da influência, né, do Partido Comunista Português tem nos sindicatos, né? Como que está configurado aí o movimento sindical? Quais são as centrais sindicais, né? Quais os sindicatos mais fortes? Qual que são as atividades das centrais e dos sindicatos? A central sindical mais forte é a CGTP, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, e que a tendência comunista é a dominante, mas também tem lá a tendência socialista e também a do Bloco de Esquerda, também está lá. Depois temos uma que foi criada a seguir, que é a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, que está associada ao Partido Socialista, e sempre teve uma postura institucional,
nunca teve uma verdadeira luta de massas relativamente aos trabalhadores. E depois temos, nos últimos, se calhar, vou dizer, não quero cometer erros, 10, 15, máximo 20 anos, o aparecimento de sindicatos independentes, sendo que os sindicatos independentes muitas das vezes são o resultado ou de interesses pessoais ou mesmo de infiltração da extrema-direita nestes sindicatos. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma espécie de sindicatos na polícia, quando os sindicatos da polícia passaram a ser legais, pelo menos naquele formato, ou em outras, ou às vezes em outros setores, em que esses sindicatos não são bem sindicatos, mas estão ali ao serviço de empresas de um determinado setor, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, alguns sindicatos independentes associados associados aos camionistas, por exemplo, que na prática aquilo são sindicatos financiados pelas pequenas, médias empresas do setor de transportes, ou seja transportes, o que é que seja, de matérias de gasolina, por exemplo, ou outra coisa. Portanto, há esses sindicatos independentes, que é um fenómeno dos últimos anos, mas que nunca tiveram, vão e vêm, é? Digamos assim, apesar de numa ou outra área, estou-me a lembrar agora na área da saúde, mas a área da saúde tem características diferentes, porque a própria ordem, por exemplo, a ordem dos enfermeiros neste momento está transformada num objeto de instrumento político, por quem é a bastonária é uma militante de um partido de centro-direita e que acaba por ter características sindicais. Outras ordens, portanto, tal como esta ordem dos enfermeiros, muitas vezes comportam-se também, às vezes, como sindicatos, apesar de não ser o seu objeto fazerem reivindicações de caráter laboral, mas há em determinadas áreas uma confusão entre ordens e sindicatos. Entendi. Uma questão aí que acho que deve ser assunto recorrente, né, na Europa, e acho que Portugal não é diferente, inclusive, né, alguns casos lamentáveis que aconteceram aí contra brasileiros, é a questão da xenofobia. Como que você avalia essa questão hoje, Ricardo, aí em Portugal e também na Europa? Eu tenho uma posição diferente do meu partido. Lá está mais algumas... aliás, isto também quer passar a mensagem, ao contrário do que as pessoas pensam, os partidos comunistas não têm aquela ideia de que toda a gente pensa de forma igual. Não é verdade. Nós temos debates internos e divergimos muitas das vezes. O Partido Comunista, por exemplo, português, não reconhece o racismo estrutural em Portugal. Diz que são alguns elementos e que existem alguns traços de cultura racista, mas não é estrutural. Ora, eu discordo. Eu acho que, de facto, nós temos racismo estrutural por toda a Europa e nós não fizemos, digamos, o devido debate sobre digamos, este processo histórico da colonização, porque é algo que também tem a ver com a nossa identidade. E, portanto, a esmagadora maioria das pessoas na Europa e em Portugal em particular ainda não está pronto para se criticar a si próprio. E esse é que é o problema. Por criticar-se a si próprio é colocar-se em causa. É dizer então, mas afinal o que é que eu sou, não é? Porque mesmo eu, que sou de uma nova geração, a seguir ao 25 de Abril, a minha formação na escola era a falar dos descobrimentos. Portanto, nunca se falou das atrocidades que os portugueses fizeram, por exemplo, não é?
E toda essa aprendizagem veio depois, não é? E veio a extra escola. Portanto, quando se tem milhões de pessoas a serem educadas sob o colonialismo, sem se falar das atrocidades, é normal que depois, quando as pessoas saem da escola, que já não estudam o assunto, acabam por ter uma identidade coletiva, identidade coletiva e depois individual que não permite grande crítica. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, ainda recentemente vi documentários, por exemplo, na Holanda, eles têm uma coisa que fazem no Natal, que é o Black Pete. O Black Pete é um ajudante negro do Pai Natal. E a esmagadora maioria dos holandeses não vê aquilo como racismo. Acha aquilo perfeitamente normal e faz parte da tradição. E, portanto, apesar dos holandeses serem, para mim, dos povos europeus mais racistas, eu sei que estou a generalizar, não é? Mas na percepção que eu tenho, os holandeses são bastante racistas. Mas pegando neste exemplo, ou mesmo aqui em Espanha ao lado, também eles têm em algumas zonas têm uma tradição dos reis magos pintarem a cara de preto, por exemplo. Isso, não há uma reflexão sobre isso. E quando se reflete sobre isso, está-se a colocar em causa a nossa própria identidade. E isso é um processo doloroso e que não é possível ultrapassarmos isto pela forma como nós estamos a fazer hoje a luta antirracista, digamos assim. Eu sei que muitas das vezes é preciso confrontar, escandalizar, para tornar consciente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer um outro processo, que é ajudar as pessoas a perceber que não é mau nós reconhecermos o nosso passado como negativo. Se nós olharmos, por exemplo, para os processos... Reparem, a colonização em Portugal, é verdade que terminou em 75, a seguir à nossa Revolução, 75, 76, mas noutros países, como França, foi mais cedo. Mas se nós olharmos, por exemplo, um processo que também foi muito doloroso, mas foi feito, foi na Alemanha pós-guerra. Imaginem o que é que foi aqueles 30 anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, os alemães ter lidado com o seu passado nazi. Ao início, especialmente na parte ocidental, os Estados Unidos pactuou com os nazis porque não quis reconstruir um Estado novo e, portanto, manteve a maior parte dos nazis que estavam no aparelho burocrático do Estado nazi e, portanto, manteve os nazis. E era um silêncio sobre isso. Mas depois acabou, porque quem sabe essa história sabe que acabou depois de haver um julgamento, uma nova geração de alemães que confrontaram a velha geração e vários funcionários foram a tribunal e acabaram condenados. Foi uma espécie de processo coletivo de reflexão do que é que fizeram, dizer, não, nós fizemos isto, as pessoas que fizeram isto estão entre nós, e temos que lidar com isto. E reparem que hoje a Alemanha, de alguma maneira, agora falando da RFA, na altura, porque na RDA, que era socialista, os nazis não tiveram espaço, portanto foram todos afastados ou eliminados. Já na RFA eles foram mantidos lá e foi preciso esse processo. Ora, aqui, olhando para os países como Portugal, o processo até é mais fácil, porque muito deste processo colonial, especialmente o mais agressivo, o mais violento, já aconteceu há 100, 150, 200 anos e, portanto, já é mais do que tempo nós reconhecermos que temos um problema estrutural de racismo. Os brasileiros sofrem disso, infelizmente, mas os povos africanos que vivem aqui também. Mas temos que fazer um processo, mas tentar ajudar
a maioria das pessoas a perceber que não é negativo para elas assumirem este nosso passado, antes pelo contrário, é um processo de superação para nos tornarmos um povo melhor, porque viver na diversidade e respeitar o outro é viver melhor. Disso não tenho dúvidas. Maravilha. Ô, Ricardo, você falou que é ativista pela igualdade entre homens e mulheres, né? Queria te perguntar, primeiramente, né, como que você vê essa igualdade entre homens e mulheres em Portugal, né? Como que é e também qual que é a sua atuação nessa parte aí importante e referente, né, inclusive às mulheres, e qual que é a participação das mulheres no partido, né, nessa área? Bem, começando pela parte final, em Portugal ainda todos os partidos, inclusive o Partido Comunista, ainda é muito masculinizado. Portanto, ainda não existe um número significativo de mulheres. No entanto, nestas eleições, por exemplo, o Partido Comunista apresenta, salvo erro, estou a dizer de cor, 54% de candidatas mulheres. Até porque nós temos uma lei que nos obriga a apresentar um número mais ou menos equivalente entre homens e mulheres, mas o Partido Comunista é contra as cotas. Eu também sou contra as cotas, porque entendo que deve-se promover uma igualdade entre homens e mulheres de uma forma orgânica. A verdade, porque muitas das vezes o que acontece acaba, e vemos até na direita, principalmente na direita, é um preenchimento da cota, mas não em lugares elegíveis. E, portanto, significa que aquelas mulheres não estão lá efetivamente para participar na política, estão lá porque a lei determina, não é? Que tem que lá estar um certo número de mulheres. Portanto, voltando um bocadinho atrás, todos os partidos continuam ainda bastante masculinizados. No entanto, nas eleições há esta obrigação por parte da lei, mas o PCP, através da sua coligação, que é a CDU, Coligação Democrática Unitária, que é uma coligação com o Partido Ecologista aos Verdes, tem essa preocupação orgânica em que as mulheres participem mais. Relativamente à minha luta, em termos da igualdade parental, já não é tão consensual quanto isso, mesmo relativamente ao meu próprio partido. Aliás, consigo obter mais apoio de outros partidos de esquerda do que do meu próprio partido nesta questão. Porque eu, quando falo da luta pela igualdade, e sou ativista e considero-me ativista, luta pela igualdade entre homens e mulheres, eu faço num determinado aspecto. Lá está aquilo que eu falei, que eu falei no início, que é nós, os comunistas, temos que nos dedicar a uma coisa, fazer muito bem essa coisa e passar a mensagem que nós o fizemos, porque somos marxistas e comunistas, e isso depois perdura. Infelizmente, não tenho às vezes muito sucesso, porque muitos pais e mães que eu ajudo são fiéis adeptos da direita e do capitalismo, mas espero que fique sempre lá qualquer coisa para pelo menos para amenizar esta hostilidade que existe para com os comunistas, porque muitas das vezes nós depois não conseguimos falar das nossas ideias sem estar sempre a levar com aqueles argumentos de propaganda. Mas voltando aqui à questão, portanto, eu trabalho muito na questão do conflito parental, que é resultado das transformações do capitalismo, e essas transformações têm a ver com também uma maior igualdade entre o homem e a mulher, e faz com que o processo que nós assistimos, principalmente no mundo ocidental, a seguir à Segunda Guerra Mundial, da maior participação das mulheres no trabalho, estamos hoje a assistir a uma maior participação dos homens nos cuidados das crianças. E isso tem resultado numa resistência feminina
que é normal, porque tem a ver com relações de poder, porque as mulheres foram sempre remetidas durante muito tempo no Ocidente para a esfera doméstica e, quer se queira, quer não, dominar a esfera doméstica é também um poder. E, portanto, apesar de as condições hoje materiais que o capitalismo apresenta, empurra a maior parte dos pais e mães para uma maior divisão das tarefas, digamos assim, e dos cuidados à criança, a verdade é que assistimos ainda a uma parte da população feminina a resistir a essa partilha. O que também faz com que muitos homens não queiram, pois, também participar ativamente, não é? E, portanto, então, para mim, estamos aqui numa fase histórica de transição entre a velha ordem, digamos assim, em que a mulher trabalhava e tomava conta da casa, e, portanto, tomar conta da casa é um poder. Podem dizer, mas isso é uma sobrecarga para as mulheres. É verdade, mas não deixa de ser um poder. E eu dou um exemplo em termos que a minha área também é sociologia, e, portanto, nós falamos disso em sociologia. Coisas tão simples como uma mulher dizer a um homem olha, vai aspirar a casa, e depois a seguir vai dizer, tu aspiraste mal a casa, e, portanto, eu vou ter que aspirar a casa por ti, é uma forma de mostrar poder. E o que é que acontece quando uma mulher diz isso a um homem, o que é que o homem faz a seguir? Pá, a próxima não vou aspirar, já que eu aspiro mal, aspiras tu. E, portanto, continua-se a perpetuar esta divisão desigual das tarefas. E, portanto, estamos aqui numa fase de transição em que as mulheres são muito pressionadas pelo capitalismo para a questão da produtividade, para produzir mais, e ao mesmo tempo manter esta divisão tradicional dos papéis de género na família, que naturalmente muitas mulheres, felizmente, começam a dizer isto. Eu não consigo fazer isto e, portanto, tu, homem, aqui em casa também vais ter que fazer coisas. E, portanto, este é um processo em curso e, curiosamente, assistimos mais resistências por parte até de organizações feministas, aquelas feministas até mais liberais, e às vezes, por exemplo, na questão do meu partido, a interpretação que eu faço é que acha-se que as mudanças da família passam mais pela conquista de direitos dos trabalhadores do que políticas direcionadas também para a família. Por exemplo, aqui na Europa nós temos a tradição, e que já está provado que, em termos de estudos científicos, que existe maior participação dos homens na vida das crianças. Se, por exemplo, logo quando as crianças nascerem, eles tiverem mais tempo com as crianças, ou seja, a cuidar delas, estamos a falar das licenças parentais. Se olharmos para o norte da Europa, portanto, estamos a falar de licenças parentais pagas a 100%, em que o homem fica meses com a criança, e isso faz com que ele tenha um vínculo de cuidado à criança que de outra maneira não iria ter. E, portanto, isso depois prolonga-se para o resto da vida e significa que ele, depois, no trabalho, abdique de coisas como, por exemplo, progressão na carreira ou ter que trabalhar até mais tarde para estar com os seus filhos. Portanto, há aqui uma relação dialética, se quisermos, entre a família e o trabalho, que não pode ser só vista, e esta é a minha crítica, só vista do lado do trabalho, ou seja, vamos reduzir o horário de trabalho para as 35 horas, por exemplo, como o partido defende, vamos ter uma oferta pública gratuita de creches para darmos para as crianças poderem ficar nas creches e assim haver mais tempo livre para homens e mulheres. Eu sou daqueles que acho que isso não chega e que temos que ter políticas, nomeadamente na entrada da parentalidade. Estamos a falar das licenças parentais, que muitos poucos países da Europa e no mundo têm, em termos de igualdade, em termos de licenças parentais entre o pai e a mãe, ou na situação de divórcio ou separação, em que eu defendo que a lei deve apontar claramente uma maior divisão dos cuidados à criança nessa situação. Porque se nós olharmos para
a pobreza feminina, onde é que ela está concentrada? Nas famílias monoparentais, onde há uma desresponsabilização dos homens, e no Brasil as estatísticas demonstram uma grande desresponsabilização dos homens, e, portanto, para mim faz todo o sentido que, além das políticas direcionadas para as leis laborais, também haja políticas direcionadas para a família, no sentido de uma maior partilha dos cuidados às crianças e uma maior partilha das tarefas domésticas. E agora, para a gente finalizar a nossa discussão, tá bem legal aqui, né? E como que está a situação econômica aí de Portugal com a crise? Como que está a questão dos desempregados, né? Questão também né, de moradia também, falta de moradia, né? Que é um dos problemas do desemprego, questão da fome, que aqui no Brasil está bastante gritante. Como que tá essas questões aí em Portugal? Bem, nós como nós temos a seguir à nossa revolução, nós construímos um Estado social, e de alguma maneira o Estado social, perante esta crise pandémica, conseguiu resistir. Ou seja, eu vi Portugal pior quando foi a crise do subprime, que depois afetou Portugal. Não sei, vocês já devem ter ouvido, quando Portugal teve uma intervenção da Troika. A intervenção da Troika era do FMI e da União Europeia, do BCE, da União Europeia e do FMI, e tivemos um período de enorme austeridade. Neste momento estamos num período diferente. O governo tomou medidas também no âmbito da União Europeia para proteger alguns postos de trabalho. Muitos deles desapareceram e muitas empresas desapareceram, mais ainda porque Portugal tem uma característica, em termos do seu tecido económico, de micro, pequenas e médias empresas. Só para, não sei se as pessoas aí no Brasil têm a noção, mas 99,9% das empresas em Portugal são micro, pequenas e médias empresas. Por isso é que, por exemplo, o Partido Comunista Português, ao contrário de outros partidos comunistas em outros países, defende os micro e pequenos empresários, que é uma coisa que é um bocado estranho um partido comunista defender. Mas porquê? Exatamente porque faz uma análise marxista da realidade material e, perante isso, toma uma posição, porque senão, basicamente, se o Partido Comunista ignorasse estas micro, pequenas e médias empresas, iria defender um conjunto de trabalhadores muito reduzido. Portanto, existem muitos trabalhadores em micro e pequenas empresas, e essas são as que estão a ser principalmente afetadas por esta crise. O que acontece é houve algumas medidas, nomeadamente o layoff, que era parte dele, ou grande parte, 2/3 era pago pelo Estado. Conseguiu-se manter alguns postos de trabalho de uma forma geral, portanto não se sentiu crise. Foram estabelecidas moratórias, nomeadamente no crédito à habitação, o que fez com que ninguém fosse para a rua, ou seja, ninguém ficasse sem casa neste período. As moratórias acabaram para os particulares em setembro e para as empresas terminaram agora, ou seja, significa que o período de crise económica e social ainda está para vir. Esta é a minha interpretação, até por causa da inflação, que agora começa-se a falar da inflação, e a inflação vai ser um problema, porque ao longo destes últimos 2 anos andou-se a injetar milhões e milhões de euros nas economias europeias, sem que isso se traduzisse num aumento de preços. E, portanto, neste momento, vamos assistir este ano, vamos ver até que ponto as economias são capazes de resistir a um aumento significativo da inflação. Já estamos a ver isto na questão energética. Os consumidores já estão a pagar imenso pela energia. O problema é que se começa a ir para
e vai para outros bens básicos, e, portanto, eu não vejo com muito otimismo o ano 2022, ao contrário do Partido Socialista e mesmo do Partido Social Democrata, que é de centro-direita. Porquê? Porque há o que eles chamam a bazuca económica, vem aí para países como Portugal milhões da União Europeia para fazer a retoma económica. Tipo uma espécie, para comparar, uma espécie de plano Marshall a seguir à Segunda Guerra Mundial. É um bocadinho a mesma lógica. O problema é que nós já sabemos que estes milhões vão sempre para as mesmas empresas, que são essencialmente ou médias empresas ou grandes empresas, portanto raramente chega às micro e pequenas empresas, e Portugal, como já vos disse, é dominado por micro, pequenas e médias empresas, e portanto vamos ter uma reconfiguração económica deste capitalismo e que vai ter consequências sociais para muitos trabalhadores, porque há pessoas que trabalham há décadas num setor e o setor vai deixar de ser aquilo, vai ser outra coisa qualquer. Não é? E, portanto, vamos ter ainda, o que eu acho é que vamos ter ainda um período pior do que passamos até agora. Então, acho que é isso aí, Ricardo, maravilha. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero aí agradecer a participação do Ricardo, né? Foi bastante legal fazer essa troca de experiência aqui entre Brasil e Portugal, né? Espero que o canal consiga, né, trazer pessoas de outros países além, né, do Brasil, porque, como eu falei, a luta, né, contra o capital é internacional, então a gente tem que também, né, se preocupar em escutar gente de outros lugares do mundo sem ser o Brasil. Então, acho que é isso aí, né? Quero agradecer ao Ricardo e passo a bola aí para ele de novo fazer as considerações finais. Não, eu quero agradecer, eu acho que o diálogo internacional é importante, isso é uma coisa que eu muitas vezes sinto falta, e eu acho que vocês do Brasil têm uma outra dinâmica em termos de debate do marxismo, do comunismo, que nós não temos aqui, e tem esta abertura para nós falarmos em público, às vezes até dizer asneiras, portanto nós não temos a verdade toda, mas eu acho que é muito importante o debate, porque no passado era assim que se fazia, não era com o medo de dizer eu pertenço a um partido e só posso falar internamente das minhas divergências dentro do partido. Não das divergências entre comunistas que saem grandes avanços. Basta lembrar os grandes revolucionários russos tinham das suas divergências e as suas divergências resultaram em grandes reflexões. Estou-me a lembrar, por exemplo, desde Lenin e Bukharin, por exemplo, eles tinham divergências, mas essas divergências faziam os dois refletir sobre as suas próprias posições e avançar. E eu acho que o nosso movimento a nível internacional ainda também acho que está muito institucionalizado nos partidos e nós precisamos de o tornar também mais orgânico e, portanto, parabéns por a tua iniciativa. Então, maravilha. Então, aqui, mais uma vez, agradecendo ao Ricardo, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, né? Comentem na entrevista do Ricardo. Curta também outros vídeos, comentem, né? Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a nossa página no Instagram, além, né, de acompanhar o nosso blog do Mesa de Debates. E aproveitando aqui, para a gente finalizar, lembrando que sempre que dia 22, né, de janeiro, às 10 horas, para aqueles que são daqui de São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil, né, vai ter um ato, né, para relembrar, né, o massacre do Pinheirinhos, que foi uma ocupação, né, de moradia daqui da cidade, que foi brutalmente reprimida pela polícia militar. Então, o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco vai estar convocando, junto com mais de 80
entidades, partidos políticos, figuras públicas, né? Nós estamos aí empenhados em organizar essa grande manifestação, né, em memória do Pinheirinhos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.